Graças e paz, amados. Amém. Boa noite a todos. Boa noite a você que nos acompanha através da página Igreja Batista das Nações. Você é mais do que bem-vindo a este culto. Amados, vamos abrir nossas Bíblias lá em Salmos 100. Salmos 100, do versículo 1 até o versículo 5. Salmos 100, do versículo 1 até o versículo 5. Amém? E diz assim a palavra do Senhor. Aclame ao Senhor todos os habitantes da terra. Sirvam ao Senhor com alegria. Apresente-se diante dele com cânticos. Reconheça que o Senhor é Deus. Ele nos criou e a ele pertencemos. Somos seu povo, o rebanho que ele pastoreia. Entre por essas portas com ações de graças e em seus pátios com cânticos de louvor. Dê-lhes graças e louve o seu nome, pois o Senhor é bom. Seu amor dura para sempre e sua fidelidade por todas as gerações. Amém? Feche seus olhos, vamos estar entregando ao Senhor esse momento de oração, esse momento de culto. E que o Senhor receba o culto dessa noite que lhe é devido e que as nossas vidas sejam um culto prestado a Ele essa noite. Senhor, nós queremos render graças a Ti, Pai, por meio de nossas vidas, por meio do louvor, por meio da palavra, Senhor. E tudo quanto for feito aqui nesta noite, ó Pai, que seja para a honra e glória do Teu santo nome, ó Pai. Que o nome do Senhor seja glorificado, que o nome do Senhor seja entronizado, ó Pai. Que o Senhor possa ter a liberdade de se manifestar através de nós, no meio de nós, ó Pai. E em cada vida que estará adentrando esta casa, cada vida que estará assistindo depois essa live, Senhor, que as palavras que forem lançadas aqui, que possa encontrar um coração sedento, ó Pai, como terra fértil, preparado para receber a Tua palavra, Pai. De igual maneira que os nossos corações também nessa noite estejam preparados, Pai, para receber aquilo que de antemão o Senhor preparou para a Tua igreja, Pai. E agora nós entregamos a Ti, Senhor, o louvor que lhe é devido. Receba o nosso louvor, Pai, receba a nossa adoração, mas sobretudo receba as nossas vidas nessa noite, ó Pai, em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor.
Senhor, são as tuas promessas para nós, Senhor, para a tua igreja, Pai, para o teu povo. Aleluias. Glórias ao teu santo nome. Vamos continuar adorando o Senhor. Aleluias. Obrigado, Senhor, por este momento, Pai. Aleluias. Pra te adorar e fazer seu nome grande, grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Sim, Senhor, nós estamos aqui só para te adorar, Senhor. Aleluias. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande, grande, te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande, grande, te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, só pra te adorar e fazer seu nome grande, grande, te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, só pra te adorar e fazer seu nome grande, grande,
estamos nós aqui. Aleluias. Sim, Senhor, estamos aqui, Senhor, mais uma vez na Tua presença, Senhor, para Te adorar, para oferecer ao Senhor, ó Pai, o louvor que lhe é devido, porque o Senhor é digno, ó Pai, de todo louvor, toda honra, toda glória e toda adoração. Aleluia. A palavra do Senhor, ela vai nos dizer, um texto muito conhecido, Malaquias 3:10, que diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Eu acredito que esse é um dos textos mais lidos sobre dízimo e ofertas. E hoje é a primeira vez que eu estou lendo esse texto para falar sobre dízimo. E hoje, quando eu li esse texto na parte da tarde, eu me lembrei de uma conversa que eu tive lá no sítio com o pastor sobre esse texto. E ali a gente estava tomando um café e falando sobre esse texto de Malaquias. E lá por meio da conversa, a Sô entrou na conversa e falou assim: irmão, esse texto aí, quando ele está dizendo provai-me, Deus não está dizendo que nós devemos colocá-lo à prova como se eu estou dando o meu dízimo e a oferta, então Deus tem que. Não, mas Deus está dizendo: prove de mim, deguste de mim, desfrute daquilo que eu estou fazendo na vida de vocês. E eu guardei isso para mim. Amados, provar é experimentar daquilo que Deus está fazendo nas nossas vidas. Quando Davi, ele vai dizer lá em Salmos 34:8, ele fala assim: provai e vede que o Senhor é bom. Ele está dizendo: experimente, prove e compreenda quão grande é esse Deus do qual nós servimos. Ele não quer que as pessoas simplesmente prove e saiba que Deus é bom, mas Ele quer que cada um de nós temos essas experiências com Ele ao dizer: Deus é bom, Ele é bom. Feche seus olhos, quero orar por você. Pai, quantos de nós que estamos aqui nessa noite temos motivo bastante, Senhor, para testemunhar da Tua bondade? Quantos de nós, Senhor, já experimentamos o gosto da Tua bondade, da Tua graça, quando nós olhamos a beleza da Sua criação e reconhecemos Suas bênçãos, Senhor, e a Sua provisão, proteção e cuidado para com cada um de nós? Quantos de nós, Senhor, provamos e vemos a Sua bondade quando contemplamos a santidade e a justiça infinita para conosco, Senhor? Quanto de nós, ó Pai, testemunhamos da Sua bondade quando compreendemos o custo do sacrifício do Seu Filho por nos salvar, para que hoje nós possamos provar e ver que o Senhor é bom. Pai, o que diremos nós, ou o que, Senhor, daremos a Ti por todos os benefícios que tem feitos por nós? Nós não temos nada, Senhor, além de um coração contrito e quebrantado na Tua presença. Pai, nós confiamos as nossas vidas em Ti, confiamos tudo que temos e tudo que somos, pois nós reconhecemos que a nossa única fonte de proteção e provisão vem do Senhor. E por isso, nessa noite, nós queremos Te agradecer e devolver a Ti os nossos dízimos e as nossas ofertas que serão colocadas nesse gasofilaço, Senhor. Receba, Pai, os dízimos, receba as ofertas, mas, sobretudo, receba as nossas vidas como oferta diante do Teu altar, Pai. É o que nós oramos a Ti. Aleluia. Tenha liberdade, amados, para adorar o Senhor com seu dízimo e a sua oferta. E vamos declarar: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Aleluia.
Glórias ao teu santo nome, Senhor. Vamos continuar declarando que todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Obrigado, Senhor. Assim como diz essa canção, Senhor, que todos necessitam, Pai. E assim como nós, ó Deus, somos alvo da Tua graça, do Teu infinito amor, ó Pai. Que nós possamos declarar através desse louvor que as pessoas lá fora também, eles necessitam, Pai. Eles necessitam do Teu amor, ó Pai, da Tua graça. E que o Senhor possa alcançá-las, ó Pai. Que o Senhor possa alcançar cada vida, Senhor. Cada vida que está aqui nessa noite, Senhor, que porventura ainda não tem essa experiência desse amor incrível, desse amor que corre atrás de nós todos os dias, ó Pai. Que elas possam sentir essa presença, Pai, da Sua palavra e do Teu amor. Vamos adorar o nosso Deus. Aleluias. Obrigado, Senhor. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Aleluias. Aceitas com meus medos, falhas e temores, enche o meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos, a ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Nosso mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Nosso mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu.
a sua vida, Senhor, se entregando, ó Deus, naquela cruz por amor a cada um de nós que estamos aqui nessa noite, ó Pai. Ele venceu a morte em meu lugar, em seu lugar, igreja, para que hoje nós pudéssemos ter o privilégio de entrar na sua presença, de oferecer a Ele todos os dias o louvor que Ele é devido. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Aleluias. Aleluia. Aleluia. Toda honra e toda glória seja dada a Ti, Senhor. Amém. Os amados podem tomar os seus assentos. Vocês prestaram atenção nessa última letra dessa música que nós cantamos? Prestaram mesmo? Então preste atenção no que Deus vai falar com vocês hoje. Amém? Vamos orar antes da gente passar pela palavra, para a palavra, né? Tem alguns pedidos de orações. Ontem foi, né, aniversário do Megaron. Toda quarta-feira, meu amado, você que faz parte da igreja, você que está aí nos assistindo pela live da igreja, toda quarta-feira nós temos nossa reunião de oração, onde você pode trazer seus pedidos, onde você pode colocar diante de Deus as suas necessidades, onde você pode pedir alguém da igreja para estar orando por você. Às vezes você não pode vir por algum motivo, está trabalhando, né? Então, ou não pôde vir por algum outro motivo. Então, que você ponha lá no grupo, peça alguém para estar orando na quarta-feira, mas, se possível, vem orar, meu amado. Amém? Vem orar nos cultos de oração. No sábado, nós temos um movimento mix, só que no próximo sábado, eu gostaria de deixar aqui registrado, nós vamos começar a nossa reunião de ensino, amém? Então, sábado que vem, às 19 horas, não é 19h30, com previsão de terminar às 21 horas, então põe lá na agenda e já esteja programado. Por quê? Porque é para a gente poder estudar a palavra de Deus, não é um curso de teologia, lembrando que o curso de teologia é na segunda-feira. O que é uma reunião de estudo da palavra? Nós vamos pegar temas específicos dentro da palavra, ou até mesmo alguns temas que você pode trazer, para a gente estar estudando esse mundo que a gente está vivendo hoje, né, com tantas coisas sendo faladas, estudando a luz da palavra de Deus. Tá? E eu vou começar sábado que vem sobre um tema muito interessante, que é as doutrinas que a gente encontra no Calvário. Amém? As doutrinas que nós encontramos no Calvário. Você vai aprender a olhar, nós vamos aprender a olhar para o Calvário de uma maneira talvez que a gente nunca olhou antes. Amém? Então, vamos começar. Segunda-feira tem um trabalho Arte e Movimento, amém? Com o pessoal da equipe. Depois nós temos o curso de teologia com o nosso pastor. Na quarta-feira nós temos nossa reunião de oração. Nos sábados nós teremos nossa reunião de ensino, e vai ser uma vez só por mês. E nos outros sábados será um primeiro sábado a ceia do Senhor, e nos outros sábados o movimento mix, que é um trabalho específico para jovens, né, e os adolescentes da igreja. E todo domingo, né, nós temos aqui nosso culto da família às 19 horas. Fique de pé no seu lugar, vamos orar. Nesse momento, meu amado, possivelmente o Raoni deve estar embarcando, ou está na fila para embarcar, ou já embarcou, tá? Com a família dele, o Raoni, a Beck, o Joey, o Sam, o Benji, o pastor Técio com a família dele foram levá-los lá no aeroporto, né? Ficaram aqui 6 meses com a gente. Você foi abençoado com as ministrações, com as conversas, com os momentos lá no sítio, amém? Então vamos orar, pedir para que Deus possa não só levar o Raoni até a casa dele, mas também trazer o nosso pastor de volta em segurança, né? Viajando à noite, as estradas do Brasil a gente sabe o que é. E depois tem mais alguns pedidos de orações que nós vamos estar orando aqui, tá? Senhor, nós queremos apresentar a Ti a vida do Raoni, da Beck, do Joey, do Sam, do Benji, que neste momento estão, Senhor, embarcando de retorno para a casa deles, Senhor, lá em Liverpool. Muito obrigado por essa família que tem te servido, Senhor, com compromisso com o Senhor. Pai, que eles possam retornar em paz, que não haja embaraço em nenhum momento, Pai, em toda a viagem, que o Senhor guarde todos aqueles que estarão com eles ali. Pai, a bagagem, Senhor, tudo aquilo que Ele está levando, que possa chegar com segurança. Eles, em primeiro lugar, com segurança, e depois tudo aquilo que eles estão levando, Pai. Um pouquinho do Brasil está na mala deles. Pai, traga também o pastor Décio de volta, aqueles que foram ali ajudar o Raoni, Senhor, a pegar, Senhor, esse voo de retorno para casa.
Guarda, Senhor, o pastor Tércio, a irmã Solange e todos os outros que por acaso tenham ido com ele, Pai. Senhor, que o Senhor possa abençoá-los, Pai. E nós te louvamos pela vida deles, Senhor, desses missionários que têm te servido, Pai, em nome de Cristo Jesus. Queremos, Senhor, também, eu acho que nós oramos, né, por Megaron. Vamos orar pela cidade, né, por salvação de almas. Tem professora Tânia e filhos? Tem um pedido de oração aqui. Pela amiga da irmã Deise, ela fez uma cirurgia séria, meu amado. Tá? Tá. Você que não está assistindo a live é porque a irmã está falando aqui como é que está a situação, você não está ouvindo. A situação da... como que é o nome? Pode falar. O nome dela é Márcia Mello, amiga da nossa irmã Deise. Ela amputou uma perna, está no CTI. Tá? Vamos apresentar, meu amado? Então, vamos orar, vamos pedir para Deus. É um momento assim, tem algumas perdas, meu amado, que é difícil. Senhor, nós queremos apresentar a Ti a vida da Márcia Mello. Pai, que momento trágico para a vida dela, uma mulher que, de repente, Pai, teve que amputar uma perna, entrar de novo em cirurgia e agora está no CTI. Pai, que nesse momento o Senhor possa assisti-la com um carinho especial, tirando toda a dor e mais ainda, assim, um sentimento que fica na alma de uma perda, Senhor, da parte do corpo. Pai, que o Senhor possa curar primeiro a alma, o emocional dela, Pai. E, Pai, que o Senhor possa restaurar o corpo dela, Senhor, para esse momento. Que ela possa se adaptar, que ela possa, Senhor, entender esse momento, Pai. Não só ela, como todos os familiares e amigos que estão com ela. Cuida dela, Senhor, da Márcia Mello neste momento. Toca nela de uma forma especial. A Tua igreja clama por essa pessoa, Pai. Que o Senhor possa curar o emocional dela e da família. E também, Senhor, do pós-operatório, aquilo que ela vai ter que fazer para se readaptar. Em o nome de Cristo Jesus, o Senhor esteja assistindo ela. Pai, nós queremos também, Senhor, colocar a vida da professora Tânia e seus filhos, um pedido de oração que nós não sabemos o que é, mas o Senhor, na Tua infinita, Senhor, sabedoria, o conhecimento antecipado das coisas, que o Senhor possa assistir essa família também, Pai, a Tânia e seus filhos, que o Senhor possa, Senhor, livrar do mal, que o Senhor possa suprir as necessidades, que o Senhor possa curar, Senhor, emocional, o corpo. Pai, aquilo que ela necessita nesse momento, como igreja, nós colocamos diante de Ti, Senhor, e que o Teu nome seja glorificado, Pai, glorificado, Senhor, através, Senhor, da resposta de oração. É o que nós te pedimos, Pai, em o nome de Cristo Jesus. Amém, amém. Meu amado, de pé, aproveitando em reverência a palavra de Deus, abra sua Bíblia comigo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, nós vamos ler a partir do versículo 29. Vamos ler a partir do 27. Atos 16, a partir do 27, só para dar entendimento aqui. Diz assim a palavra do Senhor. O carcereiro despertou do sono, e vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para ser salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus, e serás salvo tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs à mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Pai, nós estamos diante da Tua palavra. Senhor, eu te peço perdão, Senhor, pelas minhas falhas, os meus pecados. Não sou digno de estar aqui, mas pelo sangue de Cristo que morreu por mim e por todos aqueles que nele crê. Pai, eu estou aqui, Senhor, dignamente, Pai, em nome de Cristo, para poder ministrar a Tua palavra.
Pai, que o Teu Espírito Santo possa encontrar aqui, Senhor, mentes e corações aptos a receber a Tua palavra. Que tudo aquilo que for empecilho, culturalmente, Pai, daquilo que essa pessoa passou, está assistindo no passado, que possa impedir a Tua palavra de tocar o mais profundo, levando a verdade que liberta, Pai, seja tirado, quebrado, destruído os calabouços mentais dessa noite, para que haja libertação. E como diz a Tua palavra, Pai, que ser levado essa mente, Senhor, cativa em obediência a Cristo. Que não seja eu, Senhor, mas o Teu Espírito Santo. Tudo aquilo que não for Teu, Pai, que esteja ao nosso meio, ao nosso lado, à nossa mente, ao nosso coração, seja tirado para que a Tua palavra encontre, Senhor, terreno fértil, pronto, Senhor, para produzir, para aquilo que o Senhor vai liberar a Tua palavra nessa noite. E não a nós, Pai, não a nós, mas ao Teu nome dai glória, é o que nós te pedimos. Amém e amém. Podeis assentar, meu amado. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa aqui na igreja, e quando eu mandei para ela uma mensagem, esse texto me saltou aos olhos. Foi aquelas coisas que o Espírito Santo faz assim, tchum, e daí surgiu essa ministração que eu vou fazer nessa noite. Meu amado, nós vivemos tempos tão difíceis da palavra de Deus, ela está sendo tão desacreditada pelas pessoas. Essa semana eu assisti um vídeo que eu achei um absurdo. As coisas estão indo de mal a pior. Antes eles duvidavam dos pregadores. Depois eles começaram a duvidar dos pregadores e da palavra que os pregadores pregam. Depois eles foram somando, duvidando se aquilo que estava escrito na Bíblia, isso é coisa do diabo, viu, meu amado? O diabo não precisa entrar, aparecer de rabo, chifre, garfo para fazer a pessoa desacreditar. Ele precisa lançar só uma dúvida. Ele lança só uma dúvida, se aquilo que está escrito na Bíblia é verdade. E essa semana eu vi algo terrível, meu amado. Além deles estarem, há um tempo atrás, um certo pregador falou assim que a Bíblia precisava ser reescrita, por causa de uma questão cultural. A cultura, meu amado, ela está abaixo da palavra de Deus. Guarde isso que eu estou falando no seu coração. Nada encaixa na palavra de Deus. Tudo aquilo que há no mundo é que tem que se encaixar na palavra de Deus, é que tem que se submeter à palavra de Deus. Não é a cultura, não é a palavra se adequar a uma cultura, porque vai atender a A ou B, ou vai fazer alguém ficar mais satisfeito. Não, é aquela pessoa que, se realmente for convertida, que tem que se adaptar à verdade do Evangelho da palavra de Deus. É assim que funciona o reino de Deus. E essa semana, por absurdo que seja, meu amado, eu fiquei pensando, a que ponto está chegando isso? Um camarada discutindo com o outro, era um podcast de teologia, e eles estavam falando sobre a escrita original da Bíblia. Se você não sabe, meu amado, a Bíblia não foi escrita em português, não foi escrita em inglês, não foi escrita em francês, ela foi escrita originalmente no aramaico, no hebraico, e o Novo Testamento, principalmente no grego, chamado grego koiné, nem é o grego que fala hoje, era o grego da época lá do Império Romano. Na época do Império Romano se falava 3 línguas lá na Judéia, além dos outros povos, né? Falava, né, o hebraico, o aramaico, né? Tem alguns filmes que a gente vê Cristo, né, sendo ali representado falando em aramaico, é algo interessante. E se falava também o grego e o latim, que era dos romanos. Isso era a questão da língua. O camarada, não satisfeito, ele falou assim para o outro assim: nós precisamos reescrever a Bíblia no grego, no original, que foi escrito errado. Um camarada que vive hoje, 2000 anos depois que a Bíblia foi escrita, que aconteceu os fatos, né, que a Bíblia depois foi compilada uns 2000 anos. O camarada falando que o autor da Bíblia, inspirado pelo Espírito Santo, usado por Deus, escreveu em grego errado. Olha onde que está chegando. Ele estava usando um texto, meu amado. Sabe o que ele estava fazendo? Eu falei assim, gente do céu. Ele estava contestando a divindade de Jesus usando o grego. Aí o camarada que estava debatendo com ele, que era um professor de grego, mas assim, falou para ele assim: eu não estou te entendendo, meu amigo. Que loucura que é essa? Querer falar que o original da Bíblia, porque agora eles não estão satisfeitos mais em falar que as traduções estão erradas para eles. É claro, meu amado, deixa eu falar algo para você. Existem erros de tipografia, de escrita, e pode sim ter alguma Bíblia que você achar, erro de tradução. Você tentar falar, quem não falar inglês, tentar falar algo em inglês, uma frase, um período, e errar em alguma coisa lá no meio. Aí o camarada que foi fazer uma tradução, você pode encontrar tradução, mas a Bíblia
é inerrante, nela não tem erro. E tudo que está escrito na Bíblia, meu amado, tem um propósito, tem um motivo. E essa verdade que a Bíblia expressa, ela jamais vai se adaptar a uma cultura. Jamais vai se rebaixar ao nível do que o homem é. Porque isso aqui foi dado por Deus, meu amado. É o homem que deve ser elevado pela verdade ao nível que Deus quer, que é a imagem e semelhança de Cristo Jesus, ao padrão de Cristo. Quem fala isso é a Bíblia. É o homem que tem que subir, não é a Bíblia rebaixar. Não aceite jamais, meu amado, ninguém rebaixar o que está na Bíblia. Fale para ele assim, que você suba, se arrependendo e se escondendo em Cristo, mas jamais rebaixe para poder adequar a uma vida errada das pessoas que querem viver em pecado. Pecado é pecado, meu amado, em qualquer cultura. Pecado é pecado em qualquer cultura. E a Bíblia vai falar que em qualquer cultura, pecado é pecado. Pode ter nome diferente, pode ser chamado de alguma coisa diferente, mas vai continuar para Deus, sendo aquilo que leva as pessoas para o inferno. Pecado. E dito isso, agora que eu tirei esse peso do coração, porque eu fiquei revoltado, meu amado. O cara falar que tinha que escrever a Bíblia no original. Os caras até aí não tinham um nível que eu não sei mais onde vai parar esse negócio, não. Por isso, ame a sua Bíblia, meu irmão. Leia a sua Bíblia. Ame a palavra de Deus. Estude a palavra de Deus. Mergulhe na palavra de Deus. Tire um tempo do dia, meu amado, para ler 2, 3 versículos que seja, mas faça isso em submissão ao Espírito Santo. Com todo o amor que você tem por Cristo Jesus. Você vai ver como que a sua vida vai mudar. E nesse texto que nós lemos então, meu amado, de Atos 16, aqui tem um dos maiores erros que eu já vi, dito, usando a palavra de Deus. E eu garanto que você já deve ter usado, como eu já usei, há um tempo atrás. Talvez você ainda use de maneira errada esse texto, algo que está nesse texto. E a gente precisa aprender, meu amado, a ler a Bíblia de uma maneira que ela gere em nós uma fé sólida, uma fé que seja firme. É o que Jesus falou assim, é que seja como uma rocha, onde você está ali firme, e por mais que venha vento, que venha as enchentes, você não é movido dali com facilidade. Paulo vai falar isso escrevendo lá aos Efésios, para que a gente não seja mais levado por um vento de doutrina como crianças. Como criança, meu amado. A criança, você conta uma história para ela, ela acredita. Aí depois conta, apesar que tem criança hoje que é mais esperta do que adulto, né? Você conta, ela te contesta. Não é bem assim, não. Principalmente quando a criança aprende a Bíblia. Eu vi uma história de um menino, que ele foi chamado para contar uma história. Isso é verdade, meu amado. E ele contou a história de Jonas. Aí a professora, que não era crente, não acredita, quando falo crente aqui, meu amado, é que não tem fé, viu? Independente de qual seja. E não era crente, virou para ele assim, mas como é que pode um peixe engolir um homem? Aí o menino virou para ela e falou assim, olha, se está escrito na Bíblia, eu acredito. Se a senhora não acredita, é problema da senhora. Uma criança, meu mano. Não é o que os outros pensam que me faz ter fé. É o que a Bíblia fala que alimenta a minha fé. Não é o que cientista fala, mas é o que a Bíblia fala. É o que o Espírito Santo me revela. Jesus falou assim, olha, importa que eu vá. Importa que eu vá. Porque se eu não for, não virá o Consolador. E a gente olha para o Consolador apenas na parte do consolo, né, do conforto, daquilo que ele traz. Mas tem uma parte ali que Jesus fala que muita gente despreza. E ele vos guiará por toda a verdade. E João, que escreveu isso lá no Evangelho, lá na epístola dele, vai escrever assim, amados, eu não necessito de vos ensinar nada, porque a unção que há em vós, ela vos ensina. A unção ali está maiúscula, porque está falando do Espírito Santo. Você tem um professor do seu lado, meu amado. Aliás, você tem um professor que habita em você. O autor da Bíblia mora em você. Aquele que inspirou homens a escrever o que está aqui. Você pode até não entender, meu amado, algumas coisas da Bíblia, porque tem muitas coisas na Bíblia que leva tempo para a gente entender. Mas toda vez que você lê a Bíblia, você lembre que a revelação da Bíblia, meu amado, é Cristo Jesus. Ela não é para ensinar a gente a ser pai, ela não é para ensinar a gente a ser esposo, ela tem isso.
Amém? Ela tem, ela contém ensinamentos para a gente ser bom pai, bom negociante, bons amigos, bons pastores, bons membros de igreja. Mas o principal objetivo da Bíblia é revelar o plano de salvação em Cristo Jesus. Ela não tem nenhum outro motivo por qual ela foi escrita, meu amado. Não é para a gente ser melhor como pessoa, é para a gente entender que Cristo Jesus é a salvação e não há outro. E as pessoas, meu amado, têm a Bíblia querendo resposta de coisas que elas não vão ter nunca, enquanto não se arrependerem e se submeterem a Cristo. Você não vai conseguir ser um bom pai, se você não for realmente um filho de Deus. Você não consegue entender a paternidade, se você não entender o que Deus fez por você na cruz do Calvário. E a Bíblia não é para poder transformar culturalmente, não é para trazer sabedoria humana, embora tenha isso tudo. Ela é para nos revelar um plano, que nós estávamos perdidos, condenados à ira de Deus, ao castigo eterno. Mas Ele aprove por nos amar tanto, e por graça, não porque nós merecíamos. Aprove Ele morrer na cruz. Isso é a Bíblia. Não aceite nada menos do que isso. Não aceite nada menos do que isso. E estou irado, né? Não estou irado não, viu, meu amado? É porque a gente vai vendo certas coisas, meu amado, e a gente está vendo um rumo que alguns cristãos estão tomando. Estão andando na beira do precipício, entre onde eles estão firmes para a salvação, na beira de um precipício para a eternidade sem Deus no inferno. Assim, ó, na beira do precipício. E por misericórdia, ainda não caíram. Não se engane, meu amado. A Bíblia diz que a longanimidade de Deus é o motivo de a gente não ter sido ainda destruído. Preste muita atenção. Você encontra 2 textos falando sobre isso. É por causa da longanimidade do ano da graça que nós estamos vivendo pós-morte e ressurreição de Cristo, até que Ele venha como Rei e Juiz. Ele veio como Senhor e Salvador. A próxima vez que Ele vier vai ser Rei e Juiz. Rei e Juiz. Rei para impor o reino dele, e Juiz para julgar os que não se submeteram a Ele. Por enquanto, no ano da graça, Ele é Senhor e Salvador. As pessoas estão brincando, meu amado, na beira de um precipício, ponto de resvalar o pé. Não sei se você já andou em montanha. Um dia eu e a Karina estava andando num lugar, andou num lugar muito alto, na beira da montanha. Eu falei assim, agora está ficando alto, vamos voltar. De medo. O negócio ia ficando pequeno cada vez mais lá. Não, vamos voltar. Porque qualquer resvalada, meu amado, a gente podia cair. A gente estava andando mesmo, viu, meu amado, na escarpa de uma montanha. E tem muita gente fazendo isso com a eternidade. Sem cinto de segurança, sem um baudrier. Você sabe o que é baudrier? Aquele negócio que o pessoal usa para escalar. Sem um baudrier, sem um cabo de segurança, simplesmente andando na beira do precipício que vai levá-los para o inferno na eternidade. E o inferno, deixa eu falar algo para você aqui, não foi criado para nós, filhos de Deus. A Bíblia diz claramente, foi criado para Satanás e seus anjos. É o destino deles. Mas a Bíblia fala também que todos aqueles que não forem encontrados arrolados no livro da vida, aqueles que vão se submeter a receber o número da besta e adorar o falso Cristo e o falso profeta, a besta lá, serão também lançados no lago de fogo e enxofre. Você pode achar isso um mito. Você pode achar isso uma historinha para fazer medo da Idade Média, como eles estão falando agora. Mas tem uma coisa que você não pode falar que é mito: o Espírito Santo habitando em mim, em todos que estão aqui presentes que creem em Jesus. O que me convence, meu amado, que o inferno real não é eu defisto o inferno, não é alguém falar assim, eu tive uma visão e fui no inferno, não. É o Espírito Santo habitando em mim, falando que o que ele está falando aqui é a verdade. Isso é o suficiente para mim. Eu não preciso ver gente falando que foi no inferno. Eu não preciso ouvir, não. Eu só preciso saber que aquele que Jesus Cristo prometeu habita em mim. E acredite, Ele habita em você, meu amado. Nesse texto que nós lemos, meu amado, essa não era a introdução que eu ia fazer, mas Deus sabe. Diz assim, no versículo
no versículo 31. Atos 16, 31. Respondeu-lhe Pedro, Paulo, crê no Senhor Jesus, será salvo a tua casa. Eu quero fazer uma pergunta para você. Isso aqui é uma promessa ou uma afirmação? Pode responder com sinceridade do coração, mas pense antes. Esse versículo na sua Bíblia é uma promessa ou uma afirmação? Uma afirmação. Primeiro, é uma afirmação. Segundo, é uma afirmação para quem? Para todo mundo ou para alguém específico? No texto, é uma afirmação para todos ou é uma afirmação específica para alguém? Específica para o carcereiro. Está vendo como a gente às vezes pega texto e faz uma adaptação errada? A Bíblia não está falando que se eu crer, a minha casa será salva. Aqui Paulo está falando para o carcereiro, se ele cresce, a família dele seria salva. Às vezes a gente usa os textos da Bíblia para gerar em nós uma fé falsa. Quantos cristãos estão frustrados dentro da igreja porque ele se converteu e a família dele não converteu e ele se sente um frustrado? Aí ele pensa o quê? Ou ele tem um problema ou a Bíblia é mentirosa. Porque fizeram para ele uma pregação e uma interpretação errada. Isso aqui não é uma promessa, isso aqui é uma afirmação dentro de um contexto específico para uma pessoa. Para uma pessoa. Mas, é o que nós vamos meditar, dentro do contexto que isso foi falado, há princípios que nós podemos aplicar, que sim, poderá gerar salvação na minha casa. Mas se eu seguir os princípios que estão aqui. Mas simplesmente porque está escrito, a minha família não será salva. Meu filho precisa se converter, precisa se entregar a Cristo, de uma forma independente de mim, independente da minha esposa, independente da minha fé. Ele tem que descobrir a fé dele em Cristo, para que isso aqui se cumpra na vida dele. Porque senão ele não será salvo, porque eu e a Karina cremos. A sua esposa, o seu esposo, precisa entender quem é Cristo e o que Cristo fez para ele poder ser salvo. Não é porque você crê que ele vai ser salvo. Porque a salvação é individual, não passa de pai para filho, não é de geração em geração. Os judeus pensavam assim porque eles eram descendentes de Abraão. Quando Jesus falou para eles assim, vocês são filhos do diabo, aí Jesus depois repreendeu eles e falou assim, e não comece a falar que vocês são descendentes de Abraão, porque eles acreditavam nisso, que a bênção passava de geração para geração, mas havia um princípio lá no Antigo Testamento que se passou para o Novo, que a bênção só seguiria se os pais ensinassem os filhos, se os filhos seguissem o que o pai ensinou. Porque se os filhos tomassem um caminho errado, mesmo no Antigo Testamento, sofreriam todas as pragas, maldições que a Bíblia fala lá no Antigo Testamento. E da mesma forma o Novo não mudou nada. Não é porque alguém na família aceitou Jesus que toda a família está salva. O esposo precisa ser salvo. Ele precisa crer em Jesus. A esposa precisa crer em Jesus. Os filhos precisam crer em Jesus. E nós vemos aqui então, meu amado, um processo. Esse homem aqui é interessante. Qual que é esse texto? Esse texto aqui, Paulo chega nessa cidade. E agora eu esqueci o nome. Eu acho que é em Filipos. Isso mesmo. Mas não importa, Paulo chega lá, sai atrás dele uma mulher, e preste atenção que isso aqui é importante, para você entender o que nós vamos falar, os princípios que são aqui. Paulo começa a pregar, sai uma mulher possessa de um demônio adivinhador, e ela era escrava não só do demônio, mas também escrava de outros homens que usavam o poder que ela tinha de ficar possessa, que é estranho, né? Tem gente que faz isso até hoje, de ficar possessa, usavam o poder dela para ganhar dinheiro. E a Bíblia fala que Paulo, durante uma semana, ia para a sinagoga ministrar, a mulher ia atrás e falou assim, ouça esse homem, porque eles apontam o caminho da salvação. Eu estou resumindo, viu, Amado? Estou fazendo uma contextualização, mas baseado no que está lá. E, ouça esse, porque eles apontam o caminho da salvação. E foi um dia, foi 2 dias, chegou um momento que Paulo falou assim, olha, sai dela. Aí a Bíblia fala que ela foi liberta. E quando ela foi liberta, aqueles homens que a escravizavam, que a exploravam por esse dom maligno que ela tinha, o que acontece? Viu que perderam aquilo que dava lucro para eles. E o que eles fizeram? Foram e lançaram mão de Paulo, e começou uma confusão, e a polícia lá da época, né, do Império Romano chegou, prendeu, e levou Paulo, deram uma varada, Paulo e Silas deram varada neles, e eles foram jogados no mais profundo lá do cárcere. Aí a Bíblia diz que por volta da meia-noite, Paulo e Silas
oravam e cantavam. A gente costuma só ressaltar a parte do cantar, né? Do orar ninguém gosta, né? Oravam e cantavam. E de repente, houve ali um terremoto. Aí vem a história que eu li aqui. Houve ali um terremoto, abriram-se todas as portas do cárcere. Aqui não fala quantos presos tinha, mas possivelmente eram muitos. E abriu ali as portas, e aquele carcereiro, na hora que viu, estava dormindo, porque estava todo mundo preso, viu que as portas se abriram, correu e pegou uma espada e já ia se matar, quando Paulo falou assim, opa, faz nada não, nós estamos... A Bíblia diz que Paulo deu um bramido, ou seja, gritou, não faça nada. Nós estamos todos aqui. É interessante isso, ninguém correu. Eu fico imaginando como que Paulo e Silas devem ter orado para poder fazer com que todas aquelas pessoas ficassem ali. Possivelmente Paulo tenha pregado, viu, meu amado? A Bíblia não fala, a Bíblia fala que ele orou e cantou. Mas a oração de um crente geralmente é uma pregação também, né? Senhor, eu fico imaginando, Senhor, eu não sei o que eu fiz de errado, mas eu estou aqui. Mas eu espero em Ti, Senhor. Aqueles caras falam, esse camarada é doido. Tomaram varada nas costas, apanharam da polícia, estão aqui presos e estão aí falando desse Deus. Aí aquele carcereiro, preste atenção no texto. Por que ele falou assim? Não é que ele foi... há uma discussão teológica, aqui é uma discussão teológica. Por que ele falou assim? Ele pergunta para Paulo, né? No versículo de número 30. Depois, trazendo para fora, né, Paulo e Silas para fora do cárcere. Senhores, o que devo fazer para ser salvo? Por que eu estou falando isso? Que eu contei a história antes para você entender aonde que nós vamos chegar sobre salvação. Há uma discussão aqui, por que esse carcereiro perguntou o que ele deveria ser salvo? Tem 3 coisas que pode ter acontecido. Ele sabia da história de Paulo e que aquela mulher apontava para eles, falava assim, esses homens apontam o caminho da salvação. Essa é uma opção. A segunda é que durante o terremoto, antes do terremoto, ele tenha ouvido Paulo orando e cantando, e alguma coisa moveu o coração dele, falando de salvação, e ele perguntou, o que eu preciso fazer salvo? E o terceiro, como ele era um carcereiro romano, meu amado, ele ia ter que justificar como é que aquele negócio que arrebentou a porta de todo mundo ali. Então, ou ele ouviu falar daquela mulher que falava que eles tinham um caminho para apontar, Paulo e Silas, ou eles ouviram o carcereiro ouviu Paulo e Silas louvando, cantando, e possivelmente Paulo tenha pregado e falado sobre salvação, porque já que a mulher falou que eles apontavam o caminho da salvação, ele chegou na cadeia e falou assim, eu vou falar de salvação. E terceiro, aquele homem tinha medo do que poderia acontecer com ele por causa que ele era um carcereiro romano. Mas independente disso, meu amado, eu já adiantei, porque você vai ver gente contestando, usa as coisas mais bobas da Bíblia para contestar. O que importa que estava passando na cabeça do carcereiro? O importante é o resultado. Aí diz assim a palavra, que Paulo, no versículo 31, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Preste atenção no versículo 32, que é onde todo mundo para no 31, no 32 fala assim, e lhe pregaram a palavra de Deus e a todos da sua casa. Paulo tinha uma maneira diferente de escrever, viu, meu amado? Paulo, ele não escrevia assim, ele não escrevia algo como se fosse um roteiro. Ele, no caso aqui, né, quem estava escrevendo era Lucas, mas possivelmente, né, quem estava ditando era Paulo. Ele tinha uma maneira assim de, não era um roteiro, não era assim, aí Paulo fez isso. Preste atenção no contexto para você entender. Fala assim no versículo 32, e lhe pregaram, para quem? Para o carcereiro. Meu amado, sem ouvir a palavra de Deus não há salvação. Não há salvação se a pessoa não ouvir sobre o Evangelho. Qualquer coisa que façamos para Deus, meu amado, falando que vamos alcançar a alma, se não apresentar um Evangelho que fale de morte e ressurreição de Cristo, que há um juízo e que nós seremos livres desse juízo por crer em Cristo, não vai gerar salvação. E a palavra diz no versículo 32 que eles pregaram a palavra de Deus a ele, né, e a todos de sua casa. Aí você entende que será salvo tu e a tua casa, ou seja, se você ouvir, carcereiro, e aqueles que estão na sua casa, não é só você que será salvo você e a sua casa. A resposta de Paulo já estava abrangendo algo que ele já tinha ouvido, que esse carcereiro já tinha compreendido naquela noite. E diz assim no versículo 33, naquela mesma hora da noite,
cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. Preste atenção agora. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Houve pregação, houve arrependimento. Por quê? Porque aqui não fala de arrependimento. Aqui não fala que eles se arrependeram. Mas por que você entende que houve arrependimento? Aquele homem era romano, meu irmão. A família dele era romana. E ele se submeter ao batismo público, ele estava colocando o quê? A vida dele em risco. E ele só se submeteu ao batismo porque ele se arrependeu, porque o padrão apostólico do batismo é perguntar para a pessoa: você crê realmente em Cristo? Você crê realmente que Ele é o Senhor e Salvador da sua vida? Você crê que Ele morreu para poder redimir você dos seus pecados, cancelar os seus pecados? Você acredita que Ele ressuscitou e por isso tem o poder de te salvar? Isso era o padrão apostólico. E aí o que acontece? Diz aqui, que lavou os vergões, versículo 33, e a seguir foi ele, o carcereiro, e todos os seus, o quê? Batizados. Meu amado, não adianta você falar que crê em Jesus se você não se batizar. Havia duas cerimônias do Antigo Testamento que passaram para o Novo, e preste muita atenção nisso para você nunca mais esquecer. Havia duas cerimônias lá no Antigo Testamento que eram os símbolos da aliança de Deus com o povo de Israel, que era a circuncisão, que foi feita com quem? Com Abraão. Não existe judeu incircunciso. Todo judeu é circuncidado, porque é o símbolo da aliança de Deus com Israel. E todo prosélito, aquele que não é judeu, que se converte ao judaísmo, tem que se submeter também à circuncisão, porque senão ele não pode ser aceito no meio dos judeus. Tanto é que várias vezes na Bíblia você vai encontrar, se o estrangeiro estiver no seu meio, quiser celebrar com você a Páscoa, ele precisa antes de se circuncidar. O que é circuncidar? É reconhecer que existe um Deus, você está fazendo uma aliança, lá no Antigo Testamento, fazendo uma aliança com Ele, e você está submetendo a Ele como Senhor. Era isso que representava a circuncisão. Quando foi transferido para o Novo Testamento, se foi substituído pelo quê? O batismo. Quem fala isso é Paulo, que o batismo é a circuncisão do nosso coração, externando aquilo que nós... E outra cerimônia que tinha no Antigo Testamento, que era obrigatória para os judeus, a Páscoa. Então eles eram circuncidados. Se não fosse circuncidado, não podiam celebrar a Páscoa. Se você não é batizado, você não pode participar da ceia do Senhor. É bíblico, baseado nos princípios da Bíblia. A circuncisão foi substituído pelo batismo. E a Páscoa dos judeus, na última Páscoa que Jesus celebrou aqui, estando em vida ainda como homem, substituiu a Páscoa. É por isso que nós fazemos a ceia do Senhor uma vez por mês. Não tem problema fazer todos os dias, se quiser. Se você quiser lá na sua casa, você com a sua família lá, como cristão, celebrar. Nesse princípio, não tem problema, mas você tem que ser crente de verdade. Mas o princípio é participar em corpo. Às vezes tem pessoa na nossa família que é doente. Aí a gente tem que levar a ceia. Então a gente celebra com a pessoa a ceia. Mas o princípio é, no corpo de Cristo, a igreja, nós celebramos a ceia, em substituição à Páscoa do Antigo Testamento. E por que fazemos isso pelo menos uma vez por mês? Para lembrar que Ele prometeu que vai voltar. Para que todo dia a gente possa renovar essa aliança do batismo, que é a circuncisão do Antigo Testamento, com Ele. Toda vez que nós tomamos a ceia, nós estamos celebrando, não vou falar reformando não, mas reafirmando a nossa aliança com Ele. Quando esse homem aqui, meu amado, esse carcereiro, falou assim, eu aceito o Senhor Jesus como Salvador, ele estava colocando em risco a vida dele. Por quê? Porque estava declarando que Cristo era o Senhor, então já não era mais César. Embora que César tenha alguns que se achavam mais deuses que outros, foi pior, né? Perseguia mesmo. Mas já tinha esse princípio no Império Romano, de que César era Deus. Que César era Deus. Tanto é que Jesus, na hora que mostra a moeda, né, falou assim, quem que é essa esfinge, que é a palavra? Não, é outra.
O desenho do homem que está aqui na moeda, vamos falar assim, fica mais fácil. O desenho do homem que está na moeda é de quem? De César. Aí ele fala assim, dai a César o que é de César, porque César se considerava Deus. E dai a Deus o que é de Deus. Se César é o seu Deus, dê a ele. É claro que está falando do Império Romano como um governo humano, mas estava falando também, fazendo a equiparação de quem César se achava que era. E por que eu estou falando isso? Esse homem, então, quando ele falou assim, eu aceito Jesus como Senhor, porque só assim ele poderia ser batizado, ele estava colocando em risco a família dele, em risco a própria vida. Então, meu amado, esse negócio, crer no Senhor Jesus será salvo tu e a tua casa, se não seguir o princípio de que a tua família precisa ouvir a palavra de Deus, ouvir o Evangelho, que a sua família precisa se submeter ao senhorio de Cristo, que a sua família precisa se submeter às cerimônias que quem deu foi Cristo. Não é a igreja que deu, que é o batismo e a ceia do Senhor. Não tem como se cumprir a afirmação. Então, isso aqui não é uma promessa, isso aqui é uma afirmação. E existe um processo para a salvação. Ouvir, olha aí que diz aí, vamos ler? No versículo de número 31. Respondeu-lhe, crê no Senhor Jesus, será salva a tua casa. Aí, como que é o processo? E lhe pregaram a palavra de Deus e todos da sua casa. Por quê? Para eles entenderem que Deus era o Senhor, que Deus era Deus, eles precisavam ouvir quem era Deus. Aí fala, no versículo 33, naquela mesma hora da noite, cuidando deles, levou aos vergões do açoite. Só aqui já demonstra que aquele homem se quebrantou, meu amado. Ele pegou um preso e levou para dentro da casa dele para cuidar. Só aqui já mostra que ele já tinha havido uma mudança nele. Ele era um carcereiro, meu amado. Se você soubesse como que era se você souber como que eram as cadeias romanas, aí fala assim, e a seguir foi ele batizado e todos os seus. Preste atenção no versículo 34. Então, levando-os para fora da sua própria casa, lhes pôs à mesa e com todos os seus manifestava grande alegria. Por quê? Por terem crido em Deus. Além de tudo, eles fizeram uma festa, meu amado, uma ceia junto. O preso, com vergão nas costas, e aquele carcereiro, que conheceu que Deus era o Senhor. Fez uma festa de alegria, por ter se arrependido, reconhecido Jesus como Senhor, e ter se submetido ali ao batismo, publicamente. O batismo era público, viu, meu amado? A gente tem hoje em alguns países, a gente faz batismo escondido, mas é público em qual sentido? Que a igreja se reúne para assistir o batismo. Irmãos, entenderam? Quando a gente fala público, significa que tem que ter pelo menos mais uma pessoa para ser testemunha. Amém? É uma profissão de fé. A pessoa que está batizando pergunta, isso que eu falei, você crê mesmo que Jesus é o Senhor? Meu amado, por que eu estou falando isso? Para a gente não criar uma expectativa errada daquilo que a Bíblia não fala. É por isso que eu comecei perguntando se esse versículo aí era uma afirmação ou uma promessa. Aí você pode falar assim, de certa forma, é uma promessa. Sim, é uma promessa, mas é condicional. É uma afirmação? Sim, para o carcereiro. É uma promessa para o carcereiro? Não, uma afirmação condicional. Se você crer, se você se submeter, se você seguir os ritos do que Cristo mandou, aí sim será salvo você e sua casa. E a Bíblia diz que todos eles, na casa dele, foram salvos. Abra tua Bíblia comigo em Romanos capítulo 10. Lembrando os irmãos que amanhã esse texto vai estar lá no grupo da igreja para você mergulhar nele, tá? A gente tem outras afirmações feitas aqui, e a gente compartilha para os irmãos poderem estudar e não acreditar só no que eu falo, mas no que a Bíblia revela, amém? Romanos capítulo 10, a partir do versículo 8, diz assim, Romanos capítulo 10, a partir do versículo 8. Preste atenção aqui, de novo. Porém, o que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Jesus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo
é o Senhor de todos, rico para com todos que o invocam. Versículo 13: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Você sabe o que significa a palavra invocar no original? Significa apelar por salvação. Invocar não é aquele negócio, não. Aqui é uma questão de consciência. Você invoca Ele porque sabe que só Ele é o Salvador. Só Ele pode redimir você e apagar os pecados com o sangue de Cristo. Redimir significa pagar um preço. Eu tinha um preço com a justiça, você tinha um preço com a justiça divina. Não é justiça humana não, viu, meu amado? Porque tem muita gente aí que recebe perdão da justiça humana aqui, e lá de Deus não recebeu não. Está achando, ó, que está bem. Só que morrer vai ter uma grande surpresa. Só que ele achar que foi para o céu. Porque ele está aqui diz com a justiça humana, que é falha, que erra. Mas a justiça de Deus não falha. E quando fala que se pagou o preço, meu amado, está falando que se pagou um preço do que nós devíamos para a justiça divina. É muito comum a gente perguntar para um crente assim, de um cristão, do que você foi salvo? E ele fala assim, do inferno. Não, meu amado, você foi salvo da ira de Deus, da justiça que nós merecíamos e que foi pago com aquilo que Jesus fez na cruz, sendo moído por nós na cruz. Aquilo era para mim e para você. Por isso que sábado nós vamos falar sobre o Calvário. Aquilo era para mim e para você. E o autor aqui, meu amado, ele vai falar de duas coisas importantes. O versículo 9 é o versículo que você precisa ter marcado na sua Bíblia, meu amado. Romanos 10, 9. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Confessar Jesus Cristo como Senhor, meu amado, significa que você se submete a Ele. É por isso que lá em Lucas, eu acho que no capítulo 6, se eu não me engano, 7, no finalzinho do 6 lá, ele fala assim, por que diz Senhor, Senhor, e não faz o que eu vos mando? Quanta pessoa que chama Jesus como de Senhor, meu amado, e quando Jesus pede algo para ele, ele não se submete. Quantas pessoas que falam que Jesus é o Senhor, mas não se submete àquilo que a palavra de Deus determina? Que Senhor é esse que não tem direito sobre você? E o Senhor aqui, meu amado, o Senhor bíblico, é o Senhor de um Senhor dono de escravo. Não é um Senhor de pronome, de tratamento, não. Está falando que Ele nos comprou. Nós éramos escravos do pecado. Agora passamos a ser servos do Senhor. A diferença é o status. Lá você sofria porque era escravo. Aqui você se submete como serviçal, porque você reconhece que Ele tem todo o poder sobre você. Chamar Jesus de Senhor não é um pronome de tratamento, é um reconhecimento do que Ele é. É isso que a palavra de Romanos está falando aqui. E se Ele é o Senhor, Ele é dono de você, dos seus sentimentos, dos seus desejos, da tua vontade. Você já não é dono de si. Mas hoje, meu amado, o comum é pregar Jesus como Salvador. Ah, você foi salvo. Ah, eu fui salvo do que? Ah, eu tinha depressão e fui curado, eu fui salvo. Prefiro ter depressão, meu amado, e ir para o céu, do que ter depressão e ir para o inferno. Me perdoe, viu, meu amado? Eu quero ser bem contundente no que eu estou falando aqui. Não adianta chamar Jesus, falar que Jesus é o Salvador, se você não o reconhece como Senhor. Se você não se submete ao que a Bíblia fala. É disso aqui que o autor Romanos e Paulo, o mesmo que falou lá em Atos 16, está falando aqui. E quando ele fala aqui, quanto a boca confessares, confessar aqui é colocar de forma pública. É quando alguém pede você para fazer alguma coisa errada, você fala assim, eu não vou fazer, por quê? Porque a Bíblia fala que isso é errado. Isso é confessar Jesus como Senhor. É quando alguém propõe para você coisas erradas, você fala assim, eu não faço isso, por quê? Porque eu amo a minha esposa e sou fiel a ela. Ah, mas é só porque você ama ela? Não, porque além disso a Bíblia fala que é assim que tem que ser. Vocês estão entendendo o que é falar, o que é confessar? Confessar não é falar assim, ah, Senhor, o Senhor é o Senhor da minha vida. Não, confessar é quando você precisa realmente demonstrar que Ele é o seu Senhor. Porque a Bíblia diz, meu amado, se nós não confessarmos diante dos homens e o negarmos, Ele vai nos negar no dia do julgamento. Sabe o que significa isso? Significa que Ele é o único que pode nos reconhecer como salvos.
naquele dia do julgamento. Porque apesar de sermos salvos, todos nós, diz a Bíblia, iremos comparecer diante do tribunal de Cristo para receber de acordo com o que nós temos feito, mesmo sendo salvos. Você não sabe, é isso que a Bíblia fala. Alguns serão envergonhados, diz a palavra de Deus. E nós que somos pregadores, nós que somos pastores, a Bíblia diz que a obra que nós fizermos ainda vai passar pelo fogo, para ser apurado, para ver se é palha, se é madeira, ou se é ouro. Aí diz, né, graças a Deus, que a obra pode até ser destruída, mas aquele vai passar como fogo e será salvo. Por quê? Porque o que Deus promete de ser salvo, Ele não volta atrás. Mas para isso precisa ter o seu compromisso de salvação com Ele. Desculpe, meu irmão, se a palavra hoje não está sendo uma palavra que acalenta e faz carinho no seu ego. Mas às vezes a gente precisa ouvir palavras que despertam a gente de um sono que vai fazer a gente dormir como as 5 daquelas 10 virgens. E quando ele voltar, a gente corre o risco de não estar com a nossa lamparina acesa e nem ter azeite na botija. E correr o risco de sairmos para tentar comprar e a porta se fechar. E lá diz assim que não adianta bater na porta. Ele vai responder assim: eu não vos conheço. Negar, meu amado, confessar significa não negar. E não negar significa que em todo momento que eu posso, e tudo que eu faço, vai ser para que as pessoas vejam que Ele é o Senhor da minha vida. Que Ele é o Senhor da minha vida. Eu não estou falando aqui que você não vai errar um momento ou outro, meu amado. Mas como disse os melhores pregadores que nós temos aí hoje no mundo, isso é um erro de trajeto, é um tropeço. E a Bíblia ainda nos garante que você cair, você não vai ficar prostrado, se você clamar por socorro e se arrepender. Mas a Bíblia fala que se nós nos desviarmos, nós perderemos o caminho de volta. Se nós sairmos do caminho que é a verdade e a vida, nós corremos o risco de não conseguir voltar depois. Há tempo. Há tempo. A fé, meu amado, ela precisa ser gerada em nós, não simplesmente como um sentimento. Um sentimento de, hoje eu tenho fé, amanhã não. A fé precisa ser gerada em nós como algo sólido, uma convicção. Se você não tem a convicção de que Cristo é o Senhor da sua vida, se você não tem a convicção, meu amado, dessa salvação que eu estou falando aqui, se você não tem convicção, meu amado, busque aprender a palavra de Deus. Porque essa convicção, meu amado, é inabalável. E até quando a gente erra, preste atenção no que eu estou falando, até quando a gente erra, comete algum pecado, e a gente se arrepende, essa convicção é tão séria na nossa vida, que ela restaura em nós a nossa comunhão com o Pai. O cristão não vive em pecado, meu amado, mas não está livre de pecar. Nós estamos num processo que se chama santificação. A salvação é instantânea. No momento que você crê no Senhor Jesus, você é salvo. Mas aí tem um processo de santificação. É um processo onde o Espírito Santo e a palavra de Deus vai trabalhando em nós, no nosso caráter, vai tirando o que não pertence a Deus e vai gerando em nós convicção de fé e também, ao mesmo tempo, gerando em nós os frutos de santificação. A gente vai abandonando algumas coisas. É por isso que na igreja nós temos algumas pessoas um pouquinho mais para frente, outras estão começando, mas todos nós estamos no mesmo caminho, apoiando um ao outro, seguindo um caminho, para podermos estar aquele dia lá, na eternidade. A palavra diz, meu amado, essa confissão com a boca, essa crença, né, ela não pode só também ser uma convicção inferior, ela precisa ser externada. É por isso que ele usa o termo aqui, confessar. É externar. E como que eu externo isso? Nas minhas atitudes. Nos momentos que eu tenho oportunidade de falar para alguém. Eu externo quando eu ando de acordo com a palavra de Deus. Eu estou externando essa confissão que Cristo é o Senhor da minha vida. Uma das coisas, meu amado, que está sendo tirado da igreja, e você precisa tomar muito cuidado com isso, é sobre a ressurreição de Cristo. Hoje eles estão pegando muita coisa da Bíblia, meu amado, falando que é mito. É interessante, né? O mito, você sabe como que é o mito, né? Mito é uma história que foi contada. E
ela não tem base para se confirmar como verdade. É por isso que tem os mitos mais, né, coisas mais loucas que tem, né? O mito, por exemplo, né, de Hércules, né? Lutando lá com os mitos gregos que a gente chama, né? Mas agora eles estão com mania de falar que Cristo é um mito. Só que tem um detalhe, meu amado. Qual desses mitos todos fez a história da humanidade mutar entre antes e depois? Qual desses mitos, meu amado, que fez com que um livro, ao longo de toda a história, seja o mais perseguido, o mais contradito? Qual mito, meu amado, que você o invoca e ele te ouve? Qual mito que você ora no nome dele? Apesar que pode ter algum aí, né? Das trevas, né? Pode operar. Porque as trevas também operam, meu amado, infelizmente. Espírito de engano. Mas qual mito que você pode falar: Senhor, o Senhor sabe que eu fiz de errado. O Senhor sabe aonde que eu errei. O Senhor sabe aonde que eu caí. Senhor, mas eu creio naquilo que o Senhor fez na cruz do Calvário. Me purifica com teu sangue. E você sentir que algo mudou dentro de você. Eu não sei você, mas o arrependimento sincero gera algo extraordinário dentro da gente. Eu já carreguei peso de pecado que eu achava que tinha confessado, mas toda vez que eu olhava, estava lá. Estava lá dentro. E é uma luta, meu amado. Tem coisa que parece que não sai da gente. Mas todas as vezes que eu orei com sinceridade, o peso daquilo saiu de mim, meu amado. Eu fico impressionado com Paulo. Todos os homens, né? A maneira que ele prega, o bem que eu queria fazer eu não faço. Mas o mal que eu não quero eu faço. O que ele está falando? Que nós humanos podemos fazer coisas, meu amado, e errar. Mas ele fala também que nós não precisamos viver embaixo desse erro. E você precisa todo dia, meu amado, todo dia, despertar e falar: Senhor, se naquele dia você errar, né? Eu oro todo dia cedo: Senhor, me livra do mal. Não me deixe cair em tentação. Não deixe eu pecar contra ti. Mas se eu pecar, Senhor, que a tua graça, a tua misericórdia me alcance. Porque o diabo, meu amado, ele te induz ao erro, a pecar. E depois ainda aparece para te acusar do que você fez. O diabo fala para a gente: olha lá como que é bonito, olha lá como que é bom, olha, faz isso aqui porque é bom. Alimente a sua carne, alimente os seus pensamentos impuros, seus desejos errados. E depois ele volta e fala, na hora que você comete, ele volta e fala assim: você não é crente nada, hein? Aí, ó, você não é crente nada. Não é desse jeito? É desse jeito, meu irmão. Porque ele é ordinário. A intenção dele não é fazer o homem se dar bem, é fazer o homem se dar mal ao longo da história. A salvação, meu amado, ela precisa ser gerada em 7 princípios. E eu já vou terminar. Eu vou só citar, não vou ler os versículos, mas isso está baseado na pregação de Pedro, só para você saber, em Atos capítulo 2, a partir do versículo 22. As 2 maiores pregações que falam de salvação, onde você entende todo o preceito de salvação e como que ela se dá, meu amado, foi feita por Pedro, cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. A primeira pregação dele está em Atos 2, a partir do versículo 22, e depois ele vai fazer uma pregação parecida, mas com um texto diferente, em Atos capítulo 3, a partir do versículo 13. Mas sumariamente, meu amado, ele vai falar de 7 coisas, e eu vou resumir agora para a gente terminar. Ele vai falar que Jesus Cristo é o Senhor que foi crucificado, ressurreto e exaltado. Qualquer coisa, meu amado, que tire de Deus, de Cristo Jesus, que tire a obra que ele fez no Calvário pela crucificação, que tire de Cristo a obra ressurreta que foi feita pelo Espírito Santo, segundo a palavra, e que fale e que não declare que Cristo foi exaltado, meu amado. Qualquer coisa que for falado que não fale essas 3 coisas, já pode tirar, porque não é de Deus. A segunda coisa, Jesus Cristo recebeu autoridade. Qualquer coisa, meu amado, que falar que Cristo não tem autoridade sobre a eternidade, sobre os anjos criados, sobre o mundo que nós vemos e sobre o mundo das trevas, meu amado. Se falar que Cristo não tem autoridade, não está falando do Jesus da cruz. A terceira coisa, meu amado, que ele vai falar de salvação:
Se a pessoa não confessar Jesus Cristo como Senhor, demonstrando arrependimento por seus pecados e sendo batizado, isso não há salvação sem esse processo. Preste atenção no que eu estou falando, meu amado. Porque eles querem acabar com o batismo na igreja. Eles querem acabar com a ceia do Senhor na igreja. E deixa eu falar algo para você. Para acabar com a ceia do Senhor, meu amado, não precisa tirar ela. Precisa apenas colocar coisa que não é bíblico. E o que ele está falando aqui? Paulo vai falar o seguinte: se não arrepender, se não confessar os pecados, se a pessoa não for batizada demonstrando que ela aceita o perdão de Cristo, a redenção de Cristo pelo batismo, como falamos aqui, de forma pública, meu amado, não é obra salvadora. A quarta coisa, meu amado, se a pessoa que é batizada, eu não vou falar agora de dons, mas se a pessoa que foi batizada, que reconheceu Jesus como Senhor, se ela não tem a esperança que o Espírito Santo venha habitar nela, desculpe, meu amado, você não entendeu quem é o Espírito Santo. Eu não estou falando de manifestação de dons, meu amado. Jesus prometeu que o Espírito Santo viria morar naqueles que fossem redimidos. E a Bíblia diz que ele é o selo, a garantia da nossa salvação. E não é eu que estou falando, meu amado, quem está falando é a Bíblia. Quem me convence que eu sou salvo, meu amado, além da palavra, é o Espírito Santo. O selo é um selo de garantia, meu amado, é uma chancela. A quinta coisa, meu amado, e isso aqui é muito importante. Esse eu gostaria de ler. Abre para nós aí, irmão, Atos capítulo 2, preste atenção nisso. Atos capítulo 2, a partir do versículo 40. O versículo 40, preste atenção. Com muitas outras palavras, Deus testemunha e exortava-os dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Capítulo 3, versículo de número 26. Olha o que Pedro vai falar, o mesmo Pedro falando, capítulo 3, versículo. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vós outros para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. Gente que é convertido, que fala que é convertido, que foi salvo, que não tem transformação de vida, que não se separa do mundo e das coisas do mundo, não é salva. Não estou falando que a gente é perfeito, meu amado, mas se a perversidade está tomando lugar na sua vida, perversidade é tudo aquilo que agrada a carne, viu, meu amado? É tudo aquilo que desagrada a Deus. Mas se a perversidade do mundo te atrai, meu amado, você precisa resolver o seu problema com Deus de salvação, mesmo que você seja batizado. A sexta coisa, as pessoas que se arrependem, que se batizam, que confessam Jesus como Senhor, têm que demonstrar o seu comprometimento com Cristo através do batismo. Qual que é a moda hoje? Eu aceito Jesus. Vamos batizar? Deixa eu falar para você, meu amado, a gente tem um processo. Qual que é o processo? O que Paulo fez lá. O que falou? Será salvo tu e a tua casa. O que Paulo fez logo em seguida? Pregou a palavra. Nós temos um negócio que a gente fala preparação para o batismo, onde nós apresentamos conceitos bíblicos que a pessoa tem que saber para batizar, porque senão o batismo dela não vai ser mais nada do que um banho numa piscina. O batismo tem que ter uma coisa consciente, de que você está externando uma mudança que está começando e que você quer no seu interior. Amém? A sétima coisa que Pedro vai falar é que Jesus voltará para restaurar completamente e implantar o reino de Deus. Restaurar o que Deus criou, tanto a natureza quanto nós, seres humanos, filhos de Deus, quanto... Esse eu vou ler também para a gente terminar. Atos capítulo 3, versículo 20 e 21. Diz assim: a fim de que da presença do Senhor venha tempos de refrigério, e que envie Ele o Cristo, que já vos foi designado, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba, com autoridade, até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Qualquer pregação, meu amado, que não fale da volta de Cristo, não é uma pregação para a salvação. Preste atenção. Se falar que Jesus já veio, porque Ele não veio, se falar que Ele veio quando você recebeu o Espírito Santo, não é bíblico. A volta de Cristo vai ser visual, real. O que nós sentimos, como nós cantamos que Maranata, ora vem Senhor Jesus, é um desejo de que Ele venha. Quando nós celebramos a ceia, nós estamos falando, nós acreditamos, Senhor, na sua morte vicária,
que o Senhor morreu para nos redimir, para nos salvar, que o teu sangue nos purifica de todo o pecado. Nós acreditamos que o Senhor foi ressuscitado pelo poder de Deus e recebeu toda a autoridade e assunto ao céu foi exaltado. De onde o Senhor voltará para estabelecer o reino eterno do Senhor? É isso que é a ceia do Senhor, meu. É isso que nós celebramos. Fique de pé no seu lugar. Amanhã, meu amado, vai ter lá as folhas para você ler um pouquinho mais. Mas eu queria deixar, meu amado, que o Espírito Santo mais chamou minha atenção. É o que diz lá o texto. Não é por falar que crê no Senhor Jesus será salvo e a tua casa, que a tua casa está salva. Há muito tempo atrás, meu amado, antes de eu casar com a Karina, eu vim visitar meu irmão na cidade de Varginha. E eu tinha pouco tempo, preste atenção nisso, para você que ainda não tem pessoas convertidas na casa. Por favor, preste atenção. Eu vim visitar meu irmão em Varginha e quando eu voltei eu ouvi uma pregação na igreja. Eu já era convertido, já era batizado, mas vim visitar meu irmão, só não era casado ainda. A obra não tinha sido completa. Amém? A Bíblia fala que, né, o que teme o Senhor, né, encontra uma esposa e recebe dele, né, uma joia, né, algo precioso. Então, amém. Mas, meu amado, por que eu estou falando isso? Porque quando eu estava voltando, eu ouvi uma pregação e a pregação falou muito sobre salvação. Naquele tempo não tinha nem Spotify, nem celular. A gente escutava música no Walkman com fita. Eu meti fita no Walkman, peguei um ônibus de Lavra para São João del Rei e fui ouvindo. Na hora que eu fui começando a ouvir o louvor, meu amado, o Espírito Santo falou assim para mim: na hora que chegar na sua casa, fale quem é Jesus. Na hora que chegar na sua casa, fale quem é Jesus. Que todos precisam se salvar. Meu amado, você não sabe o que é o poder de Deus. Quando eu cheguei em casa e expus a palavra de Deus, na maneira que eu conhecia naquela época, meu amado, com a maior simplicidade, mas um coração totalmente rendido a Cristo. A minha mãe, as minhas irmãs que estavam ali, meu pai ficou meio assim, mas depois toda a minha família, meu amado, recebeu. Uns estão, igual eu falei, um pouquinho mais para frente, outros estão desenvolvendo, mas todos naquele dia, meu amado, falaram: eu quero esse Jesus. Eu aceitei Jesus. Ontem eu estava aqui vendo o trabalho com os jovens, eu lembrei. Eu aceitei Jesus, eu tinha 12 anos. Eu levantei a mãozinha assim, assisti um filme e levantei a mão quando fizeram o apelo. Quanto tempo a gente não faz um apelo na igreja? 12 anos eu levantei a mão. Fui converter de verdade, conhecer Cristo depois dos 22. Mas aquele dia foi o dia que a semente foi plantada. Não despreze, meu amado, perguntar para alguém se ela quer Jesus como Senhor na vida dela. Não despreze pregar para as pessoas sobre a salvação em Cristo Jesus. Você não sabe o que vai passar na vida daquela pessoa. Mesmo que naquele momento ela não se converta como você quer, não despreze o processo que Deus tem para a frente. Pode levar 50, 60, 70 anos, mas a promessa de Deus é fiel. Aquele que crê será salvo. Aquele que crê será salvo. Mas a pessoa precisa ouvir, meu amado. A pessoa precisa ouvir quem é Cristo. O problema é que pouco a pouco as pessoas estão tirando essa pregação que gera a salvação. Eu não sei se você está aqui nessa noite, se você nunca tomou essa decisão. Eu não sei se você que está assistindo, talvez até ligou por acaso essa live. Eu quero fazer esse apelo. Se você quer aceitar Jesus como Senhor da sua vida, como seu Salvador, Ele é o único, não há outro, não há salvação em nenhum outro dado embaixo no céu e na terra, porque importa que sejamos salvos. Não há salvação em nenhum outro, você precisa ouvir essa verdade. O inimigo está tampando os ouvidos de muitas pessoas, está tirando essa mensagem de salvação, o que gera salvação. Ele morreu, Ele veio para tomar nosso lugar na cruz. Nós fomos salvos da ira de Deus para esse mundo. Ele morreu para pagar o preço, para que nós não sejamos condenados com o mundo, para que nós pudéssemos também na sua ressurreição ser ressurreto com Ele pelo Espírito de Cristo. Nós ainda estamos num processo, mas haverá o dia que Ele vai voltar, onde nós seremos como Ele é, totalmente restaurado, onde a obra de salvação será completa.
Mas até lá eu preciso me submeter, até lá eu preciso me colocar debaixo do senhorio de Cristo e confessar: Ele é o Senhor da minha vida. Aleluia. Que haja salvação nessa noite, Senhor. A Tua palavra foi pregada, Pai. Eu não sei, Senhor, se alguém precisava ouvir isso nessa live. Creio que sim. Mas também, Senhor, se houver alguém aqui nessa noite que nunca teve essa convicção, que ela gere hoje nele, Pai, nessa pessoa, Senhor, essa convicção de que só há salvação em Cristo Jesus, que nós não queremos negar o Teu nome, que nós queremos confessar que o Senhor é o Senhor da nossa vida, da nossa casa, da nossa família, mas que a nossa família também precisa ouvir, Senhor, que o Senhor é o Senhor e precisa se converter, precisa se arrepender, precisa se batizar, precisa se comprometer com o Senhor Jesus para a salvação. Aí sim se cumprirá como promessa que quem crê será salvo. Se com a boca confessar que Jesus Cristo é o Senhor e o coração crer que o Senhor ressuscitou dos mortos, gerará em nós a salvação. Que haja salvação nessa noite, Pai, em o nome de Cristo Jesus. Que essa palavra fique, Pai, na mente e no coração daqueles que a ouviram, para a glória do Teu nome. Abençoa essa cidade de Bela Vista, Pai. Abençoa as nossas famílias, Senhor. Abençoa aqueles que na nossa casa ainda não são salvos, com convicção, Pai. Alcance-os de uma forma poderosa e sobrenatural. Dê sonhos a eles, Pai. Incomoda o Senhor com palavras. Levante pessoas para falar da salvação em Cristo Jesus no mais profundo do íntimo dele. E que Teu Espírito Santo os convença, Senhor, da necessidade dessa salvação. E que uma vez, Senhor, arrependidos e confessando os pecados, possam ser salvos para a glória do Teu nome. Que haja salvação nessa cidade de Bela Vista, Senhor. Salvação de jovens, de crianças, de adolescentes, Senhor. De famílias inteiras para a glória do Teu nome. Olha, Senhor, para essa igreja que clama, nós não estamos pedindo riqueza para nós estamos pedindo almas salvas para a glória do Teu nome, que haja salvação, Pai. Levante aqui pessoas, evangelistas, Senhor, homens e mulheres, Senhor, comprometidos para poder pregar o Evangelho, Senhor, aqui nessa cidade, em nosso estado, Pai, até os confins da terra. Levante, Senhor, homens e mulheres, Senhor, para tocar, Senhor, famílias, pessoas, Senhor, com essa pregação, Senhor, com essa palavra de salvação, que Cristo Jesus é o Senhor, para todo que nele crê, haverá salvação, em o nome de Cristo Jesus. Que o amor de Deus, a graça bendita de Cristo Jesus, as doces consolações do Espírito Santo, seja sobre a nossa vida hoje, até que Ele venha. E toda a igreja diga amém. Cumprimente seu irmão, vamos na paz do Senhor. Fique atento lá que nós vamos colocar o estudo para vocês, amém? Fique com Deus, meu amado.